Olá! Hoje a gente vai mergulhar no livro que propõe uma conversa que, olha, muitos acham impossível hoje em dia. O livro é Medicina e Fé, a jornada do médico católico, do médico Cleiton Cássio Bar e do padre Geraldo Siqueira de Almeida. Nosso foco vai ser o capítulo 2, que tem um título bem direto, né? Lições Bíblicas para o Médico Contemporâneo. O que me pegou aqui, que a gente vai explorar, é como é que textos de milhares de anos podem, assim, ser relevantes para um ambiente tão tecnológico, tão científico como o hospital moderno. O livro tem sido elogiado justamente por isso, sabe? Por tratar a fé não como um freio, mas como um motor para uma medicina mais humana. No capítulo anterior, a base foi colocada: Deus como a fonte de toda cura. Agora a questão é, tá, e na prática? Como é que isso muda a rotina de um médico numa segunda-feira de manhã? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é muito importante começar dizendo o que o capítulo não é. Ele não é um manual para, sei lá, substituir a ciência pela oração. A proposta é bem mais sofisticada. É sobre como os princípios da Bíblia podem oferecer uma espécie de bússola, uma bússola moral e até existencial para o médico. Pensa no cenário de hoje. Tecnologia incrível, exames que veem tudo, mas às vezes no meio de tanto dado, a pessoa doente some. O capítulo defende que a fé oferece um alicerce para resgatar essa humanidade. Ele vai fundo em temas gigantescos, como a dignidade do corpo, o mistério do sofrimento e, claro, como equilibrar a competência técnica, que é fundamental, com uma compaixão que seja genuína, que seja eficaz. Certo, então vamos começar por essa base, que é a primeira grande lição do capítulo, a dignidade do corpo humano. A gente sempre ouve aquela expressão, o corpo é um templo do Espírito Santo. Mas o livro vai além. Ele eleva isso a um outro patamar. Ele nos joga, tipo, no meio do mistério da encarnação, citando o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne. Quer dizer, não é só que o corpo é uma criação de Deus. O próprio Deus se fez corpo. Isso muda tudo, né? De repente, o corpo humano ganha um valor sagrado que está muito além da biologia. Completamente. E as implicações práticas disso são, uau, são enormes. Se o corpo tem essa dignidade sagrada, cada ato médico se transforma. Um exame físico deixa de ser um procedimento mecânico para ser um ato de reverência. Uma cirurgia não é só consertar uma máquina quebrada. É intervir com respeito extremo num santuário. É uma visão que bate de frente, assim, com uma cultura que muitas vezes vê o corpo como um objeto a ser otimizado, modificado ou, no fim, um invólucro descartável. Mas aí entra uma questão prática que sempre me inquieta. Na realidade de um sistema de saúde lotado, com consultas de 15 minutos, como um médico consegue manter essa reverência? Não corre o risco de virar só um ideal bonito, mas impossível? Um luxo que a rotina simplesmente esmaga? Pois é, essa é a tensão que o livro aborda. Ele não é ingênuo. Não propõe que o médico passe 1 hora em contemplação antes de cada consulta. A reverência ela se manifesta em atitudes concretas e às vezes bem pequenas. Está na forma de olhar para o paciente, de escutar com atenção genuína por 2 minutos que seja, de explicar um procedimento com clareza e respeito, de tocar o paciente durante o exame com cuidado e não com aquela pressa fria, sabe? A espiritualidade aqui não é um tempo extra, mas a qualidade do tempo que se tem. Ela está no como se faz, não necessariamente em quanto tempo se faz. Então, essa visão não diminui o rigor científico. Pelo contrário, ela o aprofunda, forçando o profissional a lembrar que não está tratando uma doença, mas uma pessoa inteira que está doente. Essa ideia de tratar a pessoa inteira me leva direto ao ponto mais difícil, que é o limite da medicina. O que acontece quando o corpo, mesmo sendo um templo, está sofrendo terrivelmente e não há mais o que consertar? Falo do sofrimento. A medicina moderna tem como missão eliminar a dor, o que é fantástico, claro. Mas o capítulo faz a pergunta que ninguém quer fazer. E quando isso não é possível? Exato. E aqui o livro entra num terreno muito delicado, apresentando o conceito cristão de sofrimento redentor. A primeira reação de muita gente pode ser de estranheza ou até de rejeição. Parece uma ideia que, sei lá, que glorifica a dor. Mas o capítulo é muito, muito cuidadoso ao explicar. Ele não diz para o médico parar de dar analgésicos, de forma alguma. Aliviar a dor é um imperativo moral, um ato de caridade. A busca pelo conforto do paciente é inegociável. Então, qual é o sentido disso? Se o objetivo continua sendo aliviar a dor, onde é que entra essa tal de redenção? A redenção entra quando o alívio completo não é mais uma opção. É sobre oferecer um horizonte de sentido para aquilo que é inevitável. O capítulo se apoia na figura de Cristo, citando aquela passagem de Mateus. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas doenças. A mensagem é: Deus não é um espectador distante do sofrimento humano. Ele mergulhou nele. Para o cristão, unir o próprio sofrimento ao de Cristo na cruz não é um ato masoquista, mas uma forma de transformar algo que parece sem sentido num ato de amor, de oferta. O papel do médico nessa visão se expande. Ele continua sendo técnico, que luta contra a dor, mas também se torna a presença compassiva que fica ao lado do paciente quando a luta técnica está perdida, ajudando-o, se o paciente assim desejar, a não se desesperar. É uma mudança de foco brutal. Deixar de ser o herói que cura para ser o companheiro que cuida. Isso existe uma bússola ética muito forte, porque as decisões nesse território são muito, muito complexas. E o capítulo se aprofunda nesses princípios éticos, certo? Sim, e o ponto de partida é absoluto. O respeito incondicional pela vida humana, da concepção à morte natural. O livro âncora isso em passagens como a de Jeremias. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Para o médico católico,
A vida não é um bem disponível sobre o qual se tem poder de decisão. É um dom, e isso serve como um guia claro para dilemas como aborto e eutanásia. Mas essa clareza não pode levar a um outro extremo. O livro fala sobre a obstinação terapêutica, a ideia de usar tratamentos fúteis que só prolongam o processo da morte. Como essa bússola ajuda o médico a não cair nessa armadilha de lutar pela vida a qualquer custo, mesmo que o custo seja a dignidade do paciente. O respeito pela vida não significa negar a morte. A tradição moral católica sempre diferenciou eutanásia, que é um ato para causar a morte, da decisão de suspender tratamentos que são desproporcionais. Aceitar a finitude, os limites da condição humana. Isso não é desrespeitar a vida, é reconhecer a realidade com humildade. A bússola, então, tem dois polos. De um lado, não causarás a morte, do outro, não prolongarás ou morrer indefinidamente com medidas inúteis. É uma linha tênue, né? E a decisão exige prudência, diálogo com a família e, acima de tudo, foco no que é melhor para a pessoa. E o livro conecta isso com outras virtudes, como a compaixão. A imagem do bom samaritano, que é usada como modelo, me parece muito interessante. Ele não só sente pena, né? Ele age. Limpa as feridas, leva para a estalagem, paga pelo tratamento. Exatamente. O capítulo argumenta que a compaixão cristã não é um sentimento vago de pena, é um motor para a ação. E no caso do médico, a ação mais compassiva é, em primeiro lugar, ser tecnicamente excelente, estudar, se atualizar, buscar o melhor tratamento. A compaixão motiva a competência e a isso se soma a virtude da justiça, que o livro traduz como uma atenção especial aos mais vulneráveis. É o eco dos profetas bíblicos que defendiam os órfãos e as viúvas, aplicado ao sistema de saúde. Garantir que os mais pobres, os esquecidos, também tenham acesso a esse cuidado digno e reverente. Ok, então a gente tem essa base filosófica, essa base ética, o corpo sagrado, o sofrimento consentido, uma ética pela vida. Mas como é que isso tudo se costura no dia a dia? Como o médico junta essas peças na prática, lá no consultório? O capítulo propõe o próprio Jesus como modelo para a relação médico-paciente. Uma relação baseada em escuta, em respeito, em diálogo. Jesus não via casos clínicos, ele via pessoas com nomes, com histórias, com angústias. E aqui o livro aborda um equilíbrio que é fundamental, o da ciência com a fé. Ele lembra que a própria Bíblia valoriza o conhecimento. O livro da sabedoria é um grande exemplo disso. A ciência é vista como um dom de Deus, uma ferramenta para participar da sua obra de cura, mas há uma advertência, não é? Aquela famosa frase de São Paulo, a ciência incha, mas o amor edifica. O que significa esse inchaço da ciência no contexto médico de hoje? O inchaço é arrogância intelectual. É o médico que se esconde atrás de jargões técnicos, que confia mais nos exames do que naquilo que o paciente está dizendo, que se vê como um deus de jaleco branco, sabe, detentor de todo o poder. É a ciência que se torna um muro, em vez de ser uma ponte. O amor que edifica, por outro lado, é a humildade de reconhecer os limites do próprio conhecimento. É saber que a pessoa humana é sempre um mistério maior que qualquer diagnóstico. É, no fim, a ciência usada a serviço da caridade. Então, se a gente fosse desenhar um perfil do médico que esse capítulo idealiza, seria alguém que, primeiro, ama e valoriza a ciência, vendo-a como um presente. Segundo, que cultiva a humildade, sabendo que a cura definitiva não está em suas mãos e que há dimensões da pessoa, a espiritual, a emocional, que os protocolos simplesmente não alcançam. E terceiro, que busca uma abordagem integral, olhando para o paciente em todas as suas dimensões. O ponto central do capítulo é que a fé do médico não é um adereço, sabe? Algo que ele pratica no domingo e esquece na segunda. É a fonte que irriga e dá sentido a toda a sua prática, transformando o que poderia ser só uma profissão estressante em uma verdadeira vocação de cuidado. É uma visão realmente poderosa. Recapitulando, o que fica deste capítulo são ideias muito fortes. A dignidade do corpo, que transforma cada gesto médico, a busca por um sentido no sofrimento que não se pode evitar, uma ética clara que serve de guia e, por fim, essa integração entre ciência de ponta e uma compaixão profunda. O capítulo termina de uma forma muito bonita dizendo que a medicina, vivida assim, vira um caminho de santificação pessoal, um serviço ao próprio Cristo que se identifica com cada pessoa doente. É sem dúvida um chamado muito inspirador para os profissionais de saúde reencontrarem a alma da sua profissão. E isso se amarra perfeitamente com o propósito maior do livro. Fica claro que a obra quer ser um sopro de esperança. Esperança para médicos que talvez se sintam esmagados pelo sistema, pela burocracia, pela pressão, por essa engrenagem que às vezes parece desumanizar tanto o paciente quanto o próprio profissional. É um lembrete de que a medicina, na sua essência, não é sobre gerenciar doenças em planilhas, mas sobre cuidar de pessoas com uma história, um rosto e uma alma. O capítulo descreve o médico como um discípulo de Cristo, o médico divino, e essa imagem me deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a medicina é vista não só como ciência, mas como uma participação na missão de cura do próprio Cristo, como essa perspectiva muda o jeito de encarar não apenas os sucessos e as curas, mas também os inevitáveis limites, os erros e os fracassos que fazem parte do dia a dia de qualquer médico?